Bem-vindos ao resumo da aula 1 de Desenho Técnico Topográfico. Hoje a gente vai dar uma olhada em como simples linhas num papel se transformam nas cidades que a gente vive, nos mapas que guiam a gente. É uma mistura de arte e ciência, sabe? Uma coisa super antiga, mas com um poder incrível de dar forma ao nosso mundo. E quando a gente fala topográfico, o foco é esse: como representar o terreno com todas as suas subidas, descidas e detalhes. Já pararam para pensar nisso a fundo? Cada ponte gigantesca, cada prédio que corta o céu, tudo, mas tudo mesmo, começou como um pensamento, uma faísca na imaginação de alguém. É uma jornada impressionante, né? Da mente para o concreto. Então, a grande pergunta é essa: como é que uma coisa abstrata, uma ideia, se transforma em algo que a gente pode ver, tocar, usar no dia a dia? A resposta está numa linguagem. Uma linguagem universal que faz com que uma ideia, não importa onde ela nasceu, possa ser construída com uma precisão milimétrica em qualquer canto do mundo. Ok, vamos mergulhar nisso. Desenho técnico, gente, não é só sobre fazer uns traços bonitinhos no papel. É, antes de mais nada, sobre comunicação. É a língua oficial que engenheiros, arquitetos e, claro, topógrafos usam para transformar essas ideias em cidades. E no nosso caso, na topografia, é o que permite mapear um terreno com todos os seus detalhes antes mesmo de uma pá de terra ser movida. E que jornada, hein? A história do desenho técnico se confunde com a história da própria humanidade. Começou lá atrás, com planos de caça nas paredes das cavernas, foi ganhando forma com a matemática dos egípcios para construir pirâmides, ganhou profundidade e realismo no Renascimento e, bum, virou a espinha dorsal da produção em massa na Revolução Industrial. Agora, imagina só, com tanta gente falando essa língua ao longo de tanto tempo, um problema começou a aparecer. Como garantir que todo mundo estivesse se entendendo direitinho? Era preciso criar uma gramática, sabe? Um conjunto de regras para a comunicação ser cristalina e, o mais importante, para evitar erros que poderiam ser catastróficos. E esse slide aqui ilustra a situação perfeitamente. De um lado, o caos total. Sem um padrão, um projeto que foi pensado em São Paulo simplesmente não poderia ser executado com segurança lá em Manaus. Seria uma confusão. Do outro lado, a clareza. São as normas que pegam essa confusão e transformam em colaboração. Pegam o risco e transformam em segurança. Simples assim. E aqui no Brasil, a nossa guardiã dessa gramática toda é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É ela que estabelece as regras do jogo para que todos os profissionais falem exatamente a mesma língua visual, sem margem para erro. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. Toda norma, toda regra existe por uma única razão. A informação precisa ser cristalina. Não pode ter, eu acho que é isso. Tem que ser preto no branco, porque uma linha mal interpretada pode ser a diferença entre uma estrutura que fica de pé e um desastre. Bom, a gente já viu o porquê das regras, agora vamos pro como. E tudo, absolutamente tudo, começa com o elemento mais básico de todos, a nossa tela em branco, que na verdade não é tão em branco assim, a folha de papel. Este é o nosso ponto de partida em qualquer trabalho profissional, a boa e velha folha A4. E assim como um mapa, ela tem fronteiras que a gente não pode ultrapassar. São as margens, e elas são definidas por uma norma, a NBR 1068. O que eu acho mais legal aqui é a inteligência por trás do design. A margem da esquerda é maior, 25 milímetros. Mas por quê? Simples. Esse é o espaço sagrado para a gente poder furar e arquivar o projeto numa pasta. Esse detalhe garante que nenhuma informação vital vai ser perfurada ou ficar escondida. É uma solução, poxa, simples e genial. Já as outras três margens, a de cima, a de baixo e a da direita, seguem o mesmo padrão, 7 milímetros. Essa consistência toda reforça a organização, dá um ar mais profissional para o documento, sabe? Cria uma moldura limpinha para o projeto. Ok, vamos em frente. Se a folha com as margens é o corpo do nosso trabalho, o que seria a identidade dele? É aqui que entra a legenda, ou, como eu gosto de chamar, o RG do desenho. E essa citação é poderosa porque é a mais pura verdade. Um desenho sem uma legenda é um fantasma. Pensa bem, é um documento anônimo, sem história, sem autor e, o mais importante de tudo, sem nenhuma validade técnica ou legal. É uma peça fundamental. É na legenda que a gente concentra as informações que dão vida e permitem rastrear o projeto. O título, quem é o responsável técnico, qual escala, a data.
Cada um desses campos é uma pecinha essencial do quebra-cabeça para que o trabalho seja interpretado e executado direitinho. Com a nossa tela preparada e devidamente identificada, a gente precisa das ferramentas certas. E olha, isso aqui não é um kit de arte, não. É um verdadeiro arsenal de instrumentos feitos para a gente alcançar a máxima precisão possível. Olha só a genialidade do escalímetro. Ele não é uma régua comum. É como se ter 6 réguas diferentes em uma única ferramenta. Para a topografia, isso é o ouro. Permite que a gente represente áreas enormes, tipo uma fazenda inteira, numa folhinha de papel, mantendo a proporção exata, sem precisar de um monte de cálculo complexo. Ah, e o par de esquadros, o melhor amigo de quem desenha. É quase mágico. Deslizando um sobre o outro, eles permitem traçar linhas paralelas e perpendiculares com uma rapidez e uma exatidão incríveis. Eles são a base, o fundamento para construir a geometria de qualquer projeto. Então, vamos resumir a nossa primeira missão aqui. Passo 1. Fixar a folha na prancheta. Passo 2. Traçar as margens sagradas. Passo 3. Construir o RG do projeto, a legenda. E o passo 4. Preencher todos os dados com o máximo de clareza e precisão. Esse é o alicerce de qualquer trabalho profissional que se preze. Ufa, que jornada, hein? Então, quais são os pontos-chave para a gente levar dessa aula? Primeiro, o desenho é uma linguagem universal e muito poderosa. Segundo, as normas da ABNT são a gramática que garante a segurança de todo mundo. Terceiro, até uma simples folha de papel tem suas regras e elas têm funções bem práticas. E por fim, as ferramentas certas são o que transformam uma boa ideia num projeto preciso de verdade. Essa história, que começou lá nas cavernas e ajudou a erguer as nossas cidades, ela continua. A folha em branco está pronta, esperando. E a grande questão que fica no ar é, com essa linguagem em mãos, quem é que vai projetar o mundo de amanhã? Bom, a resposta para isso está com a próxima geração de projetistas.